Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, na vontade de Deus para as nossas vidas. Nesses dias nós temos trabalhado a temática família, igreja e sociedade. Entendemos que está tudo interligado, né? Uma família bem-sucedida, ela traz uma sociedade bem-sucedida, mas precisa também ter um relacionamento bem-sucedido com a sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre isso, uma família de sucesso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 128, nós leremos todo o capítulo, são apenas 6 versículos, Salmos 128, texto da palavra do Senhor, que nos mostra claramente o que é uma família bem-sucedida. Aliás, nós precisamos entender isso primeiramente, o que é ser bem-sucedido, né? O mundo muitas vezes traz certos entendimentos sobre o sucesso que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos diz. Mas Salmo 128, versículos 1 até o 6, diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Pensando nesse texto, uma família de sucesso, a verdade é que todos querem ser bem-sucedidos. Eu não conheço ninguém que tenha até hoje falado, não, eu quero ser uma pessoa mal-sucedida. Tudo que a gente faz, a gente tem o propósito de que seja sucedido, de que dê certo, de que funcione, né? De que prospere. Assim é, por exemplo, nos nossos estudos. Você que inicia uma faculdade, ou você que está estudando, você espera ser bem-sucedido nos seus estudos. No emprego, quando você começa um novo emprego, você espera ter sucesso na sua área profissional, no seu emprego, seja como funcionário, ou ainda se você é o proprietário, quando você abre o seu comércio, a sua empresa, você espera que a sua empresa seja bem-sucedida, não é verdade? Os seus projetos, em tudo. E também, nós também queremos ser bem-sucedidos na família. Eu fico pensando aqui na cena do casamento, quando o noivo e a noiva estão diante do pastor trocando as juras, eles ali pedem a bênção do Senhor para que seja uma família bem-sucedida. Mas é interessante, eu tenho aqui compartilhado com os irmãos que esse tempo de pandemia é um tempo de reflexão. Eu creio que também é um tempo de a gente analisar, de fechar para balanço a nossa vida, de vermos como nós temos andado, se a gente tem andado de fato nos caminhos do Senhor, se a gente tem realmente semeado uma família bem-sucedida ou não. E essa pandemia, porque obrigou as pessoas a estarem em isolamento, ela tem demonstrado o grau de saúde das famílias. Porque se antes, por causa do trabalho, do corre-corre, do estresse, as famílias talvez não passassem tanto tempo juntas, agora, até por obrigação, por necessidade, elas têm que estar juntas. E o maior tempo juntos, os membros da família, tem revelado certas coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Tem mostrado se as famílias estão bem-sucedidas ou se as famílias, na verdade, têm andado doentes e precisam ajeitar o caminho, né, o curso de suas vidas. Porque uma família bem-sucedida, ela não é fruto do acaso, ela é fruto de empenho, fruto de atitudes que nós precisamos tomar em todo o tempo da nossa vida. Não é somente uma promessa que se faz diante do pastor no momento do casamento, mas é um compromisso que se faz diante de Deus e dos homens por toda a vida, para que as nossas famílias sejam bem-sucedidas, e entendemos que famílias bem-sucedidas geram cidadãos bem-sucedidos, sociedade bem-sucedida. Uma família próspera, uma família abençoada, uma família saudável, ela vai acarretar em resultados positivos na sociedade no qual ela está inserida, né? Por outro lado, uma família mal-sucedida, uma família doente, vai gerar também uma sociedade doente. Mas vamos lá, algumas coisas que nós precisamos então entender para que uma família seja bem-sucedida, uma família de sucesso. Uma família de sucesso,
ela primeiramente tem um bom relacionamento com Deus. Você precisa entender isso. Uma família de sucesso precisa ter um bom relacionamento com Deus. Começa com um bom relacionamento com Deus, e é isso que o texto de Salmo 128 nos fala. Olha só, ela diz, começa no primeiro versículo dizendo: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Embora aqui esse texto trabalhe na perspectiva do homem, né, do cabeça do lar, do sacerdote de seu lar, mas eu quero que você amplie um pouco esse significado para todos os membros, né? A palavra fala como é importante que todos os membros da família caminhem segundo os preceitos de Deus, para que tenha então sucesso. E o caminhar, andar nos caminhos do Senhor, não tem nada a ver com vir à igreja no domingo. Não é só isso, porque você pode morrer vindo todo santo domingo na sua igreja, sendo frequente, participando de todos os cultos, e ainda não ser uma família bem-sucedida. Porque tem a ver com intimidade com Deus, com andar com Deus, com caminhar com Deus. A palavra não diz, como é feliz quem vai à igreja todo domingo, e que não falta nos cultos de quarta-feira. A palavra não disse isso. A palavra diz como é feliz aquele que teme ao Senhor, ou seja, que anda no temor do Senhor, com respeito aos preceitos que Deus nos deixa na sua Santa Escritura, na sua palavra. Não tem a ver então com religiosidade. Uma família que é bem-sucedida é uma família que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, que o caminhar com Deus tem todo sentido. O que Deus estar no seio, no meio da família, não é algo externo, mas é algo do cotidiano, que é algo corriqueiro, seja em tempo em que estamos juntos, ou mesmo no trabalho, nos estudos, onde estivermos. Deus precisa fazer parte da nossa caminhada, do nosso andar, do nosso dia a dia. Então, andar com Deus é isso, é ter intimidade com Ele tal, que Ele faz parte da sua caminhada. E, aliás, você não pode nem sonhar em andar longe dos caminhos do Senhor. Esse é o erro, quando andamos longe dos caminhos do Senhor. E o que é andar longe dos caminhos do Senhor? É não obedecer às palavras de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Quando Deus diz para fazer algo, e eu não faço aquilo, ou eu ando segundo o meu coração, e cuidado, você que diz que tem que andar segundo o seu coração, porque a palavra já nos alerta que o coração é enganoso, mas você que vive segundo o seu coração, você vai andar por caminhos errados, segundo os seus achismos. E, aliás, nesse sentido, nós precisamos nos colocar humildemente diante do Senhor, porque muitas vezes nós trazemos de nossas famílias, de nossos pais, vícios também, erros na educação, que precisamos colocar diante do Senhor, aprender do Senhor e corrigi-los. Não é porque recebemos de nossos pais que é necessariamente correto. Às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Mas nós precisamos nos colocar diante da palavra do Senhor. Quando eu me coloco diante da palavra do Senhor, entendo a vontade dEle para a minha vida e vivo segundo isso, eu estou então caminhando com Deus. Estou andando nos caminhos do Senhor. Mas é interessante que isso traz um resultado prático para a nossa vida. Caminhar com Deus traz um resultado prático. A palavra nos mostra que quem anda nos caminhos de Deus tem as suas necessidades atendidas. Eu quero chamar a atenção especialmente de você que é o responsável pela finança de sua família. De repente você que é um homem, ou até mesmo você que é mulher, que é o responsável pela parte financeira, pelo sustento de seu lar. Eu sei que nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós temos que entender que o nosso sustento vem de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Salmo 37, 25. Fui moço, isso aqui palavras de Davi, já um Davi experiente, já no final de sua vida. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Observe que a palavra não está dizendo que aquele que anda nos caminhos do Senhor, ou seja, aquele que é justo, ser justo é isso, é caminhar em justiça segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Ela não está dizendo que o justo nunca vai passar problemas e dificuldades. A palavra não diz que o justo nunca vai passar por luto, nunca vai passar por doença, nunca disse isso. Mas a palavra diz que o justo nunca vai estar desamparado. Enquanto o homem justo, a mulher justa, andar nos caminhos do Senhor, ela terá a companhia de Deus ao seu lado, e Deus fará com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam e daqueles que Ele ama. Esses dias nós estivemos falando sobre o amor de Deus, né, e que muitas pessoas acham que ser um bom cristão depende das suas próprias forças e esforço. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que não tem a ver com o eu,
com o quanto eu consigo, mas tem a ver com o amor de Deus que me sustenta em minhas fraquezas. E assim também é na família. Quando eu caminho com o Senhor, Ele traz o sustento, tanto o sustento financeiro, que Ele abençoa as suas finanças, né? Mas também o sustento em outras áreas, na área emocional, que também é tão importante quanto a área financeira, na área psicológica, no convívio entre os membros da família. Tem coisas que são muito mais importantes do que o dinheiro. Aliás, né, você já deve ter ouvido esse ditado, que diz que há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Pessoas que até têm dinheiro, mas que não têm o restante, não são bem-sucedidas, porque não caminham com o Senhor e, portanto, não têm do Senhor o sustento. Querido, nós precisamos entender que Deus tem compromisso com seus filhos. A palavra nos mostra isso, um Deus disposto, um Deus que nos chama, não para viver uma religiosidade, mas fazer uma aliança com Ele. E uma aliança de sangue, inquebrável, que foi promulgada naquela cruz por amor de mim e de você. Você acha que Deus está brincando com você? Você acha que Deus, quando Ele deixou a Santa Escritura, Ele não tinha nada melhor para fazer? Quando Deus coloca na sua palavra que Ele nos ama e que Ele cuida de nós, é porque é um Deus verdadeiro, que tem poder e capacidade para fazer isso. E nós precisamos confiar na provisão de Deus para as nossas vidas, no compromisso que Ele tem com aqueles que têm compromisso com Ele. Agora, atente também, é para aqueles que têm compromisso com Ele. O fato de você vir todo domingo não quer dizer que você tem compromisso com Ele. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é como na segunda-feira você continua no seu relacionamento com Deus, né? Eu não estou falando de religiosidade, mas de relacionamento com Deus, um relacionamento familiar com o nosso Deus, um Deus que cuida de nossas famílias. É interessante que na parábola do filho pródigo, do filho que abandonou o seu pai, que rejeitou o cuidado de seu pai, o conforto de seu lar, enquanto aquele filho estava em casa, ele tinha tudo o que ele precisava, inclusive no sustento econômico, financeiro, tinha comida, tinha proteção, mas quando ele achou que ele não precisava do seu pai, e aqui o pai simboliza o nosso Deus, nosso pai amoroso, quando ele achou que era grandinho demais, não precisava mais de Deus, e resolveu ir embora, a vida dele desandou. E ele até foi bem sucedido por num primeiro instante, num primeiro momento, porque enquanto ainda tinha dinheiro, ele tinha amigos, tinha sucesso. Mas quando o dinheiro acabou, aí ele se viu desamparado. Mas pela misericórdia de Deus, aquele jovem, né, caiu em si, a palavra diz que ele caiu em si. Eu fico pensando aquele jovem ali, já a ponto de querer comer lavagem, porque é isso que a palavra disse, queria comer a comida dos porcos, e aquele jovem ali naquele duelo, como não como, de repente o Espírito Santo tocando nele, e ele cai em si e diz, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui achando que comer lavagem é melhor do que estar na casa do meu pai? E a palavra fala que ele volta para casa, sabendo que não era nem digno mais de ser chamado filho de seu próprio pai, né? Queria ser apenas um empregado, mas o pai o ama, o pai o recebe, o pai manda ele colocar roupas novas, calçados novos, mata o novilho cevado, para comer aquele churrascão que a gente gosta de domingo, né? Foi isso, a cena de amor do pai, matou o novilho, queimou aquela carninha para festejar, porque o filho estava voltando. Porque o filho caiu em si. Enquanto nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus cuida de nós. Mas se nós acharmos que somos grandinhos demais, habilidosos demais para ir nos caminhos que o nosso coração desejar, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Então, não saia da presença de Deus e você estará seguro. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas estou dizendo que você tem um Deus que vai cuidar de você. E não vai virar as costas quando você mais precisar, mas caminhará junto. Palavra do Senhor em Salmo 91, versículo 1, bastante conhecido. Eu estou lendo na versão aqui Almeida, revista atualizada, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor, nosso Pai de amor, à sombra dele ele descansa. É aqui quase que uma cena, se você já viu uma galinha cuidando de seus filhotes, que ela abre as asas, coloca eles debaixo e protege. É mais ou menos essa cena que a palavra está descrevendo, que o Senhor nos protege debaixo de suas asas, de seus braços amorosos. Então, uma família bem-sucedida, uma família de sucesso, é uma família que tem um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, uma família de sucesso é uma família que tem um bom relacionamento entre si.
Isso é óbvio, né? Mas de tão óbvio a gente precisa repetir. Uma família bem-sucedida é uma família que tem um bom relacionamento entre si. No Salmo 128, versículo 3, ele nos mostra aqui algumas expressões de união. Por exemplo, fala sobre a tua mulher em sua casa. Aliás, já começa por aí, né? Na sua casa, não se trata apenas de localização física. Não é só de estar dentro da casa, das quatro paredes, mas também fala de concordância, de comunhão, de harmonia. É nesse sentido. Então, a tua mulher, eu já disse aqui que o Salmo parte da perspectiva do homem, né? Mas quando fala a tua mulher na tua casa, fala sobre comunhão entre o esposo e a esposa, caminhando juntos. Aliás, uma coisa que eu pude perceber com certa tristeza, a atitude de alguns homens que ficavam até tarde nos bares para não ter que chegar em casa, porque sabia que quando chegasse em casa ia ser um inferno. A palavra diz que é melhor você morar numa casa que tem goteira do que numa casa onde tem uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. E aqui eu quero fazer um adendo, porque tem muitos homens que dão motivo. Dão motivo para ter mulher rixosa em casa, né? Tem os dois lados também, não vamos aqui tirar partido de um lado, não. Mas é terrível um lar onde o esposo e a esposa se deitam um virado para o lado do outro e não tem carinho, não tem palavra de amor, não tem naquele final do dia o compartilhar de tudo que aconteceu e talvez a última oração juntas antes de dormirem. Ou ainda não tem comunhão na mesa, não tem o partilhar do dia a dia. Mas como é gostoso num lar, onde as pessoas se sentam e almoçam junto, não é só um comer, não é só um alimentar o corpo, mas é alimentar também o espírito, a alma, o coração. Estar na casa é sinal de harmonia, porque ninguém quer habitar numa casa onde não há harmonia. Aliás, uma casa onde há paz, até os colegas gostam de estar, até os vizinhos gostam de estar. Uma casa onde habita a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, até os nossos colegas gostam de permanecer. Mas quando há briga, quando há confusão, rapidinho as pessoas dão um jeitinho de sumir, né? A palavra também nos mostra dos filhos, os teus filhos ao redor da sua mesa. É uma cena que demonstra alegria, harmonia, amor e respeito. Quando eu fico pensando nessas palavras, eu penso naquela cena do domingo. Hoje é domingo, tive a oportunidade de estar ali com a minha família, como é gostoso estarmos juntos em família. Especialmente se você tem a oportunidade de fazer aquele almoço de domingo, que é famoso por ser um pouquinho mais diferente, não é aquele corre-corre, não é aquele estresse, mas é um almoço feito com mais tempo, onde a gente senta, come, né, passa o tempo juntos. Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo, como eu também pude ter. Mas a palavra está falando sobre isso, sobre a família reunida ali no entorno do churrasco, da macarronada, ou seja lá o que for que você comeu hoje, foi lasanha, ou talvez se você está em dieta, foi aquela salada abençoada, não tem problema. Mas o importante é estar juntos. Por outro lado, como é triste quando você vê que as pessoas comem, parece que está numa pressa absurda e já deixa o prato ali, já sai. Não tem conversa, não tem papo, não tem prosa, não tem momento juntos. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias hoje moram na mesma casa, mas nem sempre vivem em comunhão. Aliás, tem pessoas que confundiram casa com hotel. Se você já teve a oportunidade de ficar em hotel, como que funciona o hotel? O hotel você chega lá, faz seu check-in, né, pega a sua chave, vai para o seu quarto. Depois, se você pousar lá no outro dia de manhã, tem o café da manhã, você vai lá, toma o café da manhã, faz o seu check-out e vai embora. No hotel, você come, você se banha, você dorme, se revigora, toma o seu café da manhã no outro dia, mas você muitas vezes nem conhece o dono do hotel. Você não tem um relacionamento com o dono do hotel, salvo algumas pessoas que conhecem e têm um certo intimidade. Mas, via de regra, você não está nem aí com quem é o dono do hotel. O importante é você ser bem recebido. Tem famílias que vivem assim, como se em casa fosse um hotel. A mãe é a camareira, o pai é o recepcionista, né, e os filhos são os hóspedes. E aí se não fizer de acordo com eles. Tem filhos que são verdadeiros déspotas, né? Coisas que estão invertidas aí na nossa sociedade. A palavra que fala sobre filhos que respeitam os pais, mas pais que também amam os seus filhos. O inverso também é verdadeiro. Tem pais que são verdadeiros déspotas. Tratam os seus filhos como se fossem empregados, né?
e não como se fossem filhos amados, sangue de seu sangue. Então é importante haver harmonia em nosso lar. Pare de enxergar a sua casa como um hotel. Aliás, aproveite esse tempo de pandemia para ter tempo de qualidade. E se você não tem conseguido fazer isso, é sinal que sua família está doente. E você precisa ter um bom relacionamento com os seus familiares. Está na hora de você parar, colocar a mão na consciência e perguntar: opa, por que está assim desse jeito? Por que a gente não consegue sentar juntos? E há tempo de mudança. Mas para que haja esse ambiente também, é importante haver doação, altruísmo. Deixa eu traduzir essa palavra. Altruísmo é quando você faz algo apenas pensando no bem do outro e não no que você vai receber de volta. Nós precisamos ser altruístas em nossos lares. Nós precisamos aprender também a renunciar, ou seja, tem coisas, vontades, que muitas vezes são egoístas e a gente precisa deixar de lado. Isso é uma renúncia saudável, né? Não é renunciar à sua personalidade, mas certas coisas, ou até mesmo certas atitudes que são nocivas. É preciso haver perdão. E quando falamos de perdão, não se trata apenas de infidelidade conjugal, mas é pelas palavras que muitas vezes são pronunciadas, atitudes, coisas que se fazem ou se deixam de fazer. É preciso haver fidelidade, é preciso haver sinceridade, diálogo, consideração, respeito e, principalmente, amor. Uma família que não tem amor, não tem comunhão entre si, não tem um bom relacionamento. Então, uma família de sucesso tem um bom relacionamento entre si. Pai, mãe, filhos falam a mesma língua. Não é uma Babel, que é uma confusão, né? Mas é um lugar onde todos falam a mesma língua e caminham com o mesmo propósito. Terceiro e último lugar, uma família de sucesso é uma família que tem um bom relacionamento com a igreja. Aliás, nós estamos falando justamente sobre isso, né? Família, igreja e sociedade. Então, a igreja, ela é a família do povo de Deus reunida. Por isso que é tão bom estarmos aqui juntos, né? Reunidos. Graças a Deus agora podemos estar num grupo maior. Alguns não estavam podendo por causa da pandemia, das medidas de segurança, mas agora os irmãos que estavam no grupo de risco estão podendo estar conosco também. Como é bom estarmos reunidos. E ainda assim nós tivemos que nos reinventar nesses dias, fazer uma nova forma de nos reunir como igreja, de fazer as transmissões online, de ir na casa dos irmãos fazer serenata, né? A gente teve que se reinventar. Graças ao bom Deus que o Espírito Santo nos dá criatividade para não deixarmos de ser família, povo de Deus, apesar do distanciamento, do isolamento que nós vivemos. Mas é importante que a família estabeleça um ótimo relacionamento com a igreja, identificando-se com ela, frequentando-a, servindo-a e amando-a. É importante nós aqui destacarmos isso, irmãos, porque quando eu falo de ter um bom relacionamento com a igreja, não é só frequentar uma igreja, mas é fazer parte dela. Eu dou graças a Deus porque a minha família sempre foi muito bem envolvida com a igreja. Né? Onde a gente ia, a gente se envolvia, gostava de participar, de fazer parte. Não é só sentar aqui, assistir o culto e ir embora e ainda reclamar de que o ar está muito frio, que a lâmpada está estragada, que isso não está do jeito que eu queria, porque o pastor foi muito duro hoje, ou porque foi leve demais, né? Porque não foi do meu jeito. Querido, é uma igreja. Não é um restaurante que você vai lá e come a comida que você quer e vai embora. Aqui é um lugar para termos comunhão. E a comunhão não é só sentarmos juntos, mas é partilharmos das vitórias e das perdas juntos também. Aliás, nós nos alegramos que agora está voltando aos poucos, mas logo, logo também nós vamos ter a oportunidade de voltar às atividades normais, e nós precisamos nos alegrar. Mas também sofremos quando precisamos deixar de ter aquela proximidade. E se você nesse tempo não sentiu falta disso, querido, está na hora de você fechar para balanço, de você se analisar. Como eu disse, não é só frequentar a igreja, mas é fazer parte do dia a dia, servindo a Deus através de sua igreja. E não só isso, mas vista a camisa da sua igreja também. Perdoe aqui se eu te ofender, não é o meu propósito. Mas tem muito crente que fica pulando de galho em galho. E uma hora o galho vai quebrar e vai se machucar. Você precisa ter uma identidade. Eu não estou falando de aqui dizer que a sua igreja é melhor que a outra, querido. Não é nada disso. Todas as igrejas têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, porque ela é composta por pessoas falhas como eu e como você.
Mas se estamos aqui, temos que entender que o Senhor tem um propósito para nós aqui, e precisamos amá-la. Mas tem pessoas que não podem virar as costas, que já desce a lenha, começa a falar mal da igreja. E quantas famílias, quando chegam em casa, começam a falar mal da igreja, começam a falar mal dos irmãos, começam a falar mal da liderança. Eu te garanto que o dia que você se envolver verdadeiramente com a igreja, com o povo de Deus, você vai parar de falar mal. Sabe por quê? Não vai ter tempo para isso. E aí você vai começar a partilhar das dores, das lutas, das dificuldades, das vezes que choramos, mas também das alegrias, das conquistas, das vezes que prosperamos. E como é bom poder perceber que o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte dessa história, que não é uma história perfeita, mas ainda assim é uma história abençoada. Como é bom podermos participar. Então não seja apenas espectador, mas faça parte. Seja como o salmista, em Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom isso, que a gente tenha alegria, se não estamos tendo, que a gente possa se colocar diante do Senhor e perguntar: Pai de amor, por que eu não estou tendo alegria em ir à igreja? O que está errado? Onde que nós estamos errando, né? E se colocar diante do Senhor, para que o Senhor te mostre, te renova, te transforme. E o Senhor também possa fazer de você alguém importante no meio do povo de Deus, possa fazer de você coluna, uma pessoa que faz falta se não estiver aqui. Aliás, hoje nós olhamos para os bancos, né, e percebemos alguns irmãos que não podem estar aqui, que não puderam estar aqui, e faz falta. A gente começa a identificar, né, aqueles que sentam sempre no mesmo lugar. E aí quando o irmão senta num lugar diferente, a gente percebe: opa, o irmão hoje está no outro lugar, né? Como é bom esse relacionamento. Quando a gente consegue olhar para uma cadeira vazia e perceber: irmão ou irmã fulano de tal, não pôde vir hoje. Geralmente a família que tem um bom relacionamento com a sua igreja, também é uma família integrada, estável e feliz. Eu não estou dizendo que é uma família perfeita, porque isso não existe. Mas uma família que geralmente é integrada com a igreja, é uma família que desfruta de um relacionamento estável, porque também recebe do Senhor instrução, sabedoria, palavras de poder, para adequar o seu procedimento à palavra do Senhor. Uma família que está em comunhão com a sua igreja, é uma família que é alimentada espiritualmente. Uma família que está junto na igreja, salvo alguma exceção de hipocrisia que precisa ser trabalhada, mas normalmente uma família que está junto na igreja, é uma família que está junto em casa também. E vem junto à igreja, porque é apenas um reflexo dessa comunhão. Uma família que também tem um bom relacionamento com a igreja, é uma família feliz, porque aquele que anda nos caminhos do Senhor, o resultado de sua vida é uma vida de felicidade. Não porque tudo vai bem, mas porque o Senhor faz com que tudo prospere, tudo concorra para o nosso bem, mesmo aquilo que num primeiro momento possa ser difícil. E aí está a raiz da felicidade, em sermos satisfeitos no Senhor, contentes no cuidado de Deus por nossas vidas. Querido, eu quero concluir essa palavra dizendo que uma família de sucesso não é fruto do acaso, mas é fruto de muito investimento. Aliás, tudo nessa vida é assim. Ninguém fica marombado, né, musculoso, sentado olhando para as pessoas fazendo exercício na academia. Vai demandar esforço. No pain, no gain, né? Sem dor, não tem ganho, né? Sem sacrifício, não há ganho. E isso também é verdade em todas as áreas da nossa vida. Se você começa uma faculdade e você não se esforça, você não vai passar, não vai ser bem-sucedido. Se você começa um projeto e não paga o preço desse projeto, o esforço, né, não se empenha de fato, esse projeto não vai para frente. Você pode ganhar tudo de mão beijada. E, aliás, muitas das pessoas que ganharam na Mega Sena valores exorbitantes, né, perderam tudo, e alguns estão numa situação até pior, porque não tiveram aquele processo de aprendizado, de investimento, não souberam investir, parecia que nunca ia acabar. E boa parte dessas pessoas estão numa situação pior do que quando estavam antes de ganhar esses prêmios. Então entenda, família bem-sucedida não é fruto de uma loteria cósmica, que você foi sorteado, foi o felizardo e pronto, mas é fruto de investimento, de muito trabalho. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de um pai com uma criança, falando justamente sobre isso, que uma família bem-sucedida demanda trabalho, esforço, não é um fruto de mero acaso, não é fruto da sorte, mas é fruto de termos práticas corretas em nossas vidas. E, querido, uma família que é bem-sucedida, ela influencia a sociedade no qual ela está inserida.
A palavra nos mostra sobre isso nesse salmo. Uma família que é bem-sucedida. E é tão bem-sucedida que o pai, a mãe, tem a oportunidade de ver os netos, né? Hoje já é mais corriqueiro, mas naquela época isso já era algo muito bom. Muitas pessoas não chegavam nem a ver isso, né? Nem chegavam a ver os netos. Hoje, com a graça de Deus, a gente consegue ver até os bisnetos, e às vezes alguns aí até os trinetos, né? Alguns vão até mais longe ainda com a bênção do Senhor. E não só isso, mas vêm os seus descendentes como pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, famílias que vão replicando este modelo que aprenderam em seus lares. E assim sejamos nós, pessoas que por nossa influência, pessoas que pelo seu bom testemunho possam gerar uma boa influência na sociedade em que vive. Que nós sejamos realmente testemunhas do Evangelho de Cristo, de modo que as pessoas percebam que nossas famílias são marcadas pela presença de Deus, pela presença de Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que a chave disso tudo que nós lemos até aqui, que aprendemos até aqui, é a presença de Cristo Jesus. Mas não é um Jesus colocado num crucifixo, num ato religioso. É um Jesus que faz parte do nosso dia a dia. É um Jesus que quando estamos no momento de debilidade, clamamos: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas também é um Jesus que quando vivemos momentos de bonança, nos colocamos diante dele e agradecemos: Senhor Jesus, obrigado pela tua provisão. É um Jesus que não vemos apenas no domingo, no culto, mas que está diariamente na nossa convivência, no nosso procedimento, em tudo que fizermos. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa deve ser a pergunta, né? Da nossa caminhada como família. O que o Senhor Jesus quer que façamos? E não só isso, mas Senhor Jesus, me dê poder para fazer, porque sozinho eu não sou capaz. Querido, se você saiu daqui achando que isso tudo são coisas que você tem que fazer sozinho, você não entendeu essa mensagem. Você precisa entender que sozinho nós não temos capacidade. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ter um bom relacionamento com Deus. Aliás, é necessário, porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Éramos filhos da ira, mas agora somos filhos do amor de nosso Pai. É só em Cristo Jesus que temos um bom relacionamento entre nós e nossos lares. Porque é Cristo Jesus que nos dá poder para perdoar coisas que humanamente são impossíveis. Eu digo aqui que o perdão ele não é humano. A vingança é humana. A tendência é para a vingança. Mas o perdão é divino. É de Deus que nos dá poder. E somente quem caminha com Cristo Jesus pode ter um bom relacionamento com a sua igreja. Porque igrejas são pessoas, nem tudo aqui é perfeito. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos a conviver. E somente quem tem Jesus no seu caminhar pode influenciar bem a sociedade que vive. Querido, que nós possamos realmente ser farol no meio de uma sociedade que está escura. Nós cantamos aqui que o Senhor Jesus é o sol que dissipa toda a escuridão. Mas nós somos os espelhos que refletem a luz de Cristo. Os instrumentos do Senhor que trazem essa luz onde havia escuridão. Que a sua família possa ser instrumento de salvação. Que sua família seja alvo da graça de Cristo Jesus em todo o tempo. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu te louvo pela minha família, porque é bênção do Senhor para a minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem minha esposa e meus filhos. Eu nem consigo, nem quero imaginar. Mas Pai, eu peço a Tua bênção também sobre todas as famílias que estão aqui representadas e aqueles que estão assistindo essa mensagem, que suas famílias também sejam alcançadas por Ti. Que a nossa família seja, Pai querido, realmente um instrumento do Senhor para fazer a diferença nessa sociedade. E não é pela nossa ação, mas é pelo Teu poder agindo em nós. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor se mova em nós e através de nós. Que Teu Espírito Santo venha com poder no nosso caminhar, transformando a nossa mente, o nosso coração, ensinando-nos, ó Pai querido, a corrigir o que está errado e nos dando poder para viver segundo a Tua vontade, para sermos primeiramente famílias bem-sucedidas, também uma igreja bem-sucedida e finalmente uma sociedade bem-sucedida. Assim nós oramos, ó Pai, guarda cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, que o Senhor nos livre de todo o mal, e aquilo que precisa ser trabalhado, que o Senhor esteja trabalhando a cada dia, e aquilo que o Senhor já fez, ó Pai, possa ser motivo de alegria na vida dessas famílias.
Assim eu te louvo, Pai, também pela vida de pessoas que influenciaram a minha família positivamente, homens e mulheres do Senhor, que fizeram a diferença no caminhar de minha família, Pai. E isso tem feito toda a diferença, tem sido instrumento de bênção para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Que eu possa também agora ser um instrumento que possa fazer a diferença também na vida dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo e de todos aqueles que o Senhor me permitir. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que você tenha uma família bem-sucedida, porque uma família sucedida vai fazer toda a diferença. Eu sei que aí fora as pessoas tentam descobrir várias chaves, para ter uma sociedade transformada, mas essa é a chave: Jesus no meio das famílias, transformando os corações, transformando lares e fazendo a diferença em todo o nosso redor. Que você seja luz em meio à escuridão. Quero pedir que você que está aqui fique de pé, estenda suas mãos. Você que está no seu lar, também, se puder ficar em pé, estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre ti e sobre tua família, para que possamos estar preparados e inabaláveis, para que no dia da volta de Cristo possamos todos subir juntos como família do Senhor para o lar eterno, para o encontro de nosso Pai querido que nos aguarda na mansão celeste. No nome de Cristo Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz, que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que você possa deixar aqui o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe a palavra do Senhor com outras pessoas, no nome de Cristo Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.